Sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 10 de agosto de 2024, são 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 4 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Estou gravando um pouco mais tarde porque eu tive uns imprevistos para resolver aqui em casa hoje cedo, mas nada de sério, só atrasou um pouquinho as coisas por aqui, né? Tivemos ataques ucranianos aqui na região da Crimeia, uma plataforma de petróleo foi atingida pelos ucranianos, 40 russos que estavam nessa plataforma foram destruídos. Também um navio russo foi atingido por um ataque de drones aqui na Crimeia. E temos as informações do sucesso da operação ucraniana na península de Kimburne, aqui no sul da Ucrânia, né? Muito interessante isso daqui, outras operações com sucesso aqui, mas o que está chamando a atenção de todo mundo novamente são as incursões aqui em Kursk, que uma boa parte da região ali em torno da usina nuclear de Kursk está sem energia elétrica, a usina em si está desconectada da rede russa. Não se sabe se isso foi feito por ucranianos, se foi feito por russos, o que está acontecendo exatamente ali, mas o fato é que a usina está fora do ar neste momento, né? Embora o controle ucraniano de terra esteja só aqui, existem algumas evidências que indicam que tem grupos ucranianos muito mais avançados do que isso aqui dentro do território russo, né? Como a gente falou no vídeo de ontem, os russos estão agora extremamente preocupados em não divulgar informações. Como os ucranianos nunca divulgaram informações desde o início dessa incursão, a situação fica complicada, né? Também temos informação de que os ucranianos estão se preparando para entrar por aqui. Repara a quantidade de bombardeio russo nessa região aqui e aparentemente os ucranianos vão fazer alguma coisa por aqui também. E a gente tem a informação de que os ucranianos entraram em Belgorod também. Belgorod já tem tropas ucranianas aqui nessa região aqui de Porós, a cidade de Porós já teria sido tomada pelos ucranianos. É um pequeno vilarejo, mas indica uma nova incursão ucraniana aqui no Oblast de Belgorod, aqui ao lado, né? E aí, ao mesmo tempo, os oblastes de Briansk e Belarus entraram em emergência, porque, bom, faça a conta, né? Belgorod está com tropas ucranianas, Kursk está com tropas ucranianas, sobrou Briansk e Belarus, né? Enfim, o pessoal está apavorado com isso daqui, né? Na linha de frente, nenhuma mudança, mas aparentemente, seja lá o que for que os ucranianos estão fazendo aqui, funcionou. As tropas russas estão perdendo força e boa parte das reservas está sendo enviada para tentar conter o avanço ucraniano lá em Kursk, né? Ou seja, uma boa notícia que está acontecendo aqui. Muita gente pensa que essa é exatamente o propósito dessa ofensiva, apenas distrair as forças russas para permitir o ataque real que vai acontecer em algum outro lugar, né? Não sabemos se vai ser o caso. Outra notícia boa que a gente teve de ontem para hoje foi justamente que os americanos comprometeram-se a enviar mais um pacote de ajuda para a Ucrânia, mostrando que não vem como problemática essa ação ucraniana aqui, né? Continuam apoiando a Ucrânia sem problemas. Embora isso, a gente imaginava que continuariam apoiando, mas haviam aqueles que diziam que se a Ucrânia invadir a Rússia, pode ser que ela perdesse a capacidade internacional, ficasse mal perante ao mundo, né? Mas não foi o efeito que aconteceu não, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sr. Lambda, Humano Artificial e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar aqui pelas operações ali no sul da Ucrânia, né? Como a gente falou no vídeo de ontem, os ucranianos fizeram uma operação com 15 barcos contra a península de Kimburne, é essa região aqui, né, em Kherson, né? A península de Kimburne é essa península aqui, é uma região que é uma reserva natural lá da Ucrânia, então diz que é um parque muito bonito, pessoal, muito bonita a natureza ali na região, mas tem pouca gente, tem alguns vilarejos pequenos aqui, não tem nada muito grande nessa região. Vocês podem ver, ela é salpicada de lagos e coisa e tal, mas tem aqui uma estrada que corre toda a região. E as tropas russas aqui então ficam muito isoladas, né? Seria realmente o lugar ideal para uma contraofensiva ucraniana aqui, porque os russos têm dificuldade de socorrer as tropas que estão nessa região. Tem poucas alternativas para socorrer as tropas aqui. Os ucranianos tinham feito um ataque nessa outra península aqui alguns dias atrás e agora fizeram na península de Kimburne e liberaram agora a imagem do que aconteceu, né? Foi uma operação feita pelo GUR, pelo Serviço Secreto Ucraniano, então não é uma tropa de ocupação ainda,
é uma operação especial, o objetivo é enfraquecer os russos ali, talvez para uma tropa de ocupação que venha mais adiante, né? Durante a noite foi feito um raid na península de Kimburni, temporariamente ocupada pelos russos. 6 unidades de veículos armados foram destruídos dos russos, né? E cerca de 30 ocupantes foram eliminados ali. Então tem a imagem aqui dos ucranianos entrando dentro da península, dá para ver que eles entraram mesmo, foram um grupo de reconhecimentos grandes, destruíram lá as instalações dos russos ali na região, botaram a bandeira ucraniana ali na região. Tiraram foto aqui, ó, tem a imagem aqui do pessoal, ficou uma imagem muito bonita, assim, depois tem que dar uma aula de foto para o pessoal para tirar foto contra o sol, né? Mas enfim, dá para ver aqui a bandeira ucraniana aqui em cima, o soldado falando que a missão foi cumprida, né? Tá aqui a bandeira ucraniana ali na península de Kimburni e nenhum russo ali na região. De novo, não foi uma força de ocupação, essas tropas ucranianas fizeram essa operação e saíram de lá. Mas talvez justamente com o objetivo de preparar a ação para uma outra ocupação. Faria um sentido enorme isso, porque, como você pode ver, esse ponto aqui é exatamente o extremo oposto de onde está havendo a ação ucraniana aqui na Rússia, né? Então, ou seja, faria todo sentido do mundo os ucranianos distraírem os russos desse lado de cá e fazer a operação principal do lado de cá. Pode ser que seja isso que a gente esteja vendo acontecer, né? Além disso, teve uma operação ucraniana aqui na Crimeia, nessa região aqui, com drones marítimos, né? E os drones marítimos afundaram um navio russo chamado KS-701 Tuna. A destruição desse navio foi feita na Crimeia há 2 noites atrás. Tem aqui a imagem dos drones avançando ali, os russos tentando destruir os drones, mas os drones foram lá e acabaram atingindo o navio e explodindo o navio ali, né? Então, excelente notícia, mais uma prova de que a Ucrânia está dominando o Mar Negro completamente devido aos drones. E não foi só isso não, teve esse outro ataque ucraniano ali também no Mar Negro. Isso aqui é uma plataforma de petróleo que é ucraniana, tá? Mas os russos ocuparam e estavam usando ela como base de operação aqui no Mar Negro. É essa plataforma aqui. Na verdade, aqui tem uma área com várias plataformas, tá? Eram plataformas ucranianas, depois foram tomadas pelos russos, depois os ucranianos retomaram e agora estavam tomadas pelos russos de novo, né? Uma grande briga por aqui. É lógico, essas plataformas não têm valor nenhum, elas já estão totalmente destruídas do ponto de vista econômico, já não produzem gás, nem petróleo, nem nada, mas acabam sendo usadas para controlar essa região aqui, né? E justamente os ucranianos perceberam que, bom, se a gente vai fazer uma operação aqui, é preciso eliminar a capacidade russa próximo dessa península, né? Olha que coisa, justamente aqui e aqui que foram os ataques ucranianos destruindo ativos russos, né? Então aqui está a explosão da plataforma de gás, parece que tinham 40 soldados russos ali num posto avançado que estava ali. De novo, é uma plataforma que em si não produzia mais nada, mas fisicamente estava ali, estava sendo usada pelos russos como um posto de observação e eventualmente de contra-ataque, né? E recentemente os russos tinham colocado também equipamento de embaralhamento de sinal de GPS na plataforma, e foi tudo pelos ares de ontem para hoje, mais um ataque ucraniano. Novamente, suspeito isso daqui, viu? Tudo na mesma região aqui, os ucranianos querem dizer alguma coisa com isso, né? Bom, aí que vamos para a grande novidade do dia, né? Teve aqui uma coluna de fumaça em Belgorod, ninguém falou nada, não tem mais detalhes e coisa e tal. Até que mais adiante no dia saiu essa informação aqui, que o do 152º Batalhão Ucraniano tomou a cidade de Poróis, em Belgorod. Isso daqui é todo um novo vetor de ataque, né? A gente falou alguns dias atrás que os russos estavam muito preocupados justamente porque tem essa grande invasão aqui em Kursk, e que eles estavam preocupados porque havia uma grande quantidade de tropas ucranianas aqui numa operação que poderia ser muito similar a essa, né? E aparentemente é exatamente isso que aconteceu. É um vilarejo pequeno, tá? Só essa cidadezinha aqui. Por enquanto, eles não estão marcando aqui como ocupação ucraniana. Por quê? Porque isso pode ter sido só um raid, né? Só uma ação para distrair os russos, para forçar os russos a mandar tropas para cá e os ucranianos saírem. Não está claro para o pessoal se isso daqui é uma incursão realmente, se os ucranianos realmente iniciaram um novo vetor de ataque aqui, ou se simplesmente estão né, fazendo alguma coisa para distrair os russos. Ele faria sentido isso, né? Porque como a gente viu, tem muito russo sendo enviado para cá, muitos comboios russos de ajuda sendo enviados para Kursk.
Então tá aqui, mas o que a gente sabe é isso, tiraram a foto ali, estão na área ali de Belgorod. Belgorod já é a segunda república russa que se rebela e quer o separatismo. Eu tenho certeza que vai ter bem em breve um plebiscito aí nas repúblicas separatistas de Belgorod e Kursk, em que os habitantes vão aceitar por 85% dos votos fazer parte da Ucrânia, coisa e tal, né? Eu tô brincando, evidentemente, isso daí é uma ironia com o que a Rússia fez, né? A Rússia diz que não, que os ocupantes de Donetsk e Luhansk votaram em referendos para fazer parte da Rússia, o que é evidentemente uma coisa falsa, não existe nada disso, os referendos foram todos armados, não teve nunca nenhum esse apoio russo, aliás, nunca teve movimento separatista nenhum em Donetsk e Luhansk, né? A Ucrânia está respondendo na mesma moeda aqui, né? Agora, tem o pessoal falando que pode ser que tenha um outro objetivo aqui, que na verdade esse avanço ucraniano aqui seja o real objetivo da coisa. Por que isso? Existe um site russo de armas nucleares que fica bem aqui, ó, bem em Glovshino, nessa região aqui. É o chamado Depósito Belgorod 22, também chamado de Objeto 1150. Ou seja, é possível que os ucranianos tenham feito toda aquela distração ali em Kursk para fazer o ataque principal aqui e pegar alguns mísseis atômicos russos aqui nesse depósito, né? É uma possibilidade. Não estou dizendo que é isso que eles vão fazer, mas eu estou dizendo que existe essa possibilidade, né? Repara que só tem pequenas cidades aqui, então, em tese, a gente sabe que tem uma grande massa de ucranianos aqui. De novo, por enquanto, eles estão dizendo só que tomaram uma cidadezinha, pode ser de brincadeira e coisa e tal, mas que existe a possibilidade de alguma coisa mais séria, existe. Eles podem estar avançando aqui, isso daqui é muito menos do que eles avançaram lá em Kursk, tá? É muito mais perto do que os objetos lá de Kursk que eles estão planejando chegar, acredita-se, na usina nuclear de Kursk, como a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Então já teve operações aqui e muita gente se preocupa com isso porque, em tese, isso quer dizer que os ucranianos vão pegar mísseis nucleares e vão atirar mísseis nucleares na Rússia? Não, mas imagina, se a Ucrânia agora tiver algumas bombas nucleares, a posição dela numa mesa de negociação fica muito mais forte, não fica não? Ou seja, os russos podem ameaçar atingir a Ucrânia com bombas nucleares, é a única coisa que os russos ainda podem dizer que o pessoal fica sem muita resposta. No momento que os ucranianos tiverem algumas também, a coisa muda de figura, né? Enfim, não sabemos se é isso que vai acontecer, não sabemos se é esse o objetivo, mas é um ponto que o pessoal tá lembrando aqui desse depósito, dessa Belgorod 22, que é justamente essa situação aqui, né? Bom, e também em Kursk, né, além da invasão principal ucraniana aqui, começou movimentações de tropas aqui na região de Tektino. Aqui, ó, se você olhar aqui nessa região de Tektino aqui, e aqui também os russos estão bombardeando muita coisa aqui. Por quê? Porque está cheio de tropa ucraniana do lado de cá. E eles estão temendo que justamente eles façam um avanço aqui. Vão avançar de verdade? A gente não sabe. A gente não sabe qual é o objetivo dos ucranianos nessa história toda por aqui, né? Mas o fato é que os russos estão extremamente preocupados e não fazem ideia do que esperar dessa invasão ucraniana, né? Bom, mas a preocupação continua, porque aqui, ó, o Comitê Antiterrorismo Nacional da Rússia anunciou que criou um regime de contra-terrorismo operacional em Briansk. Então, lembra, Briansk é esse outro oblast aqui que faz também fronteira com a Ucrânia, né? Então, os oblastes de Belgorod já foram invadidos, Kursk já foi invadido, é lógico que o próximo da lista aqui é Briansk, né? De novo, os ucranianos vão invadir Briansk? Não sei qual é o planejamento dos ucranianos aqui, mas os russos estão preocupadíssimos com isso, né? Já fizeram aqui o regime de contra-terrorismo, não sei o que lá. O que fica um pouco mais preocupado, o que é uma coisa de mais preocupação, é Belarus, né? A KGB de Belarus instruiu também uma operação antiterrorismo na fronteira com a Ucrânia. Eles estão falando aqui que é pânico deles, mas na verdade a ideia aqui é diferente. A ideia aqui, no meu ver, como eu falei para vocês, né? Chegou a ter gente falando que a Ucrânia faria uma movimentação aqui através de Belarus para chegar em Briansk. Não faz sentido isso. Para que a Ucrânia iria querer comprar briga com Belarus a essa altura do campeonato, né? Não faz sentido nenhum, né? Mas é o contrário, são o pessoal de Belarus falando isso da Ucrânia para quê? Para tentar botar medo, falar para a Ucrânia que ela tem que botar tropas na fronteira com Belarus, porque agora Belarus está cheio de tropas na fronteira lá com a Ucrânia, né? Ou seja,
criar preocupação entre os ucranianos. É isso daqui. A Força Aérea de Belarus foi colocada em alto alerta depois de que supostamente drones ucranianos invadiram o espaço aéreo de Belarus a partir de Briansk. Então foi aqui, ó, em tese foi aqui. Os ucranianos mandaram drones que ultrapassaram Briansk inteiro e atingiram essa região aqui. Para com isso, né? Tá na cara que foram os russos que fizeram isso justamente para criar esse sentimento de que Belarus tem que entrar na guerra também, Belarus tem que ameaçar a Ucrânia. Isso é, mais uma vez, resultado do desespero desse pessoal, né? Aqui, Belarus está recolocando os seus mísseis Iskander próximos da fronteira com a Ucrânia, não sei o que é lá, fazendo um monte de coisa, fortalecendo as tropas na direção de Gomel e Mozir, né? Gomel é essa região aqui de Belarus, aqui é o Gomel, Mozir é aqui, então seriam as regiões principais aqui para um eventual ataque ucraniano. Não, a Ucrânia não vai atacar Belarus e também fiquem tranquilos, Belarus também não vai atacar a Ucrânia, tá? Por que Belarus não vai atacar a Ucrânia? Porque Belarus, o regime do ditador lá do Lukashenko, está por um fio. Ele sabe que se ele fizer qualquer coisa fora da caixinha ali, fora do quadrado dele, ele cai. E ele não pode contar com o Putin, porque o Putin está preocupado se mantendo no poder também, não está com essa força toda para ficar mantendo outros ditadores no poder, né? Então o Lukashenko não vai atacar. O que ele está fazendo aqui é aquele negócio de, olha só, eu sou perigoso também, au, 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 eu sou perigoso, au, 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 né? Pois é, mas não vai fazer nada no final das contas, né? O padrão desse pessoal aqui. Enfim, tá aqui os mísseis lá de coisa, aqui ó, o movimento de armas de Belarus para a fronteira é uma tentativa de ajudar o Putin e tirar a atenção da Ucrânia, do comando ucraniano, daquela direção. Ou seja, é lógico, eles querem que os ucranianos falem, ih, caramba, o Lukashenko pode atacar, vamos botar tropas ali. Não, o Lukashenko não vai atacar, né? Isso é besteira. Mas de qualquer forma, essa é a estratégia deles, né? Bom, agora está confirmado aqui, falando agora sobre a incursão principal aqui em Kursk, né? Ou seja, a gente falou que já tem outras incursões aqui em Belarus, aqui também em Kursk. Os russos estão com medo, aqui em Belarus também está com medo, mas o principal continua sendo o sentido aqui de Kursk. E a gente tem aqui as imagens dos soldados ucranianos declarando o controle de Sudzha, né? Sudzha, a gente já sabia há alguns dias que estava controlada pelos ucranianos, mas agora é oficial, tiraram a fotinha com a bandeira ucraniana e coisa e tal. Sudzha é uma cidade relativamente grande aqui, né? Essa cidade aqui, nessa região, aqui no mapa ainda não aparece como controlada pelos ucranianos, mas a gente sabe que está controlada já há algum tempo, né? Bom, a gente não tem muitas informações desse front. Como eu falei para vocês aqui, ó, segundo a Medusa, que é um jornal russo, né? O Kremlin mandou uma série de recomendações urgentes para os jornais e bloggers militares que estão cobrindo a situação em Kursk. É o que o Putin chama de situação. Ele não fala o que é, né? Discussões de um novo fronte abrindo na operação militar especial devem ser evitados a todo custo. Ou seja, se puder, não fale nada sobre Kursk. A luta em Kursk, na região de Kursk, precisa ser comparada com a Batalha de Kursk na Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, houve uma batalha de tanques muito grande na Segunda Guerra Mundial ali em Kursk. Foi a última tentativa dos alemães de pararem a ofensiva russa, né? Então depois que Stalingrado caiu, né, na Operação Uranus, né, se você vê aqui esse mapa aqui, Volgogrado é a antiga Stalingrado, vocês lembram, os alemães chegaram a tomar toda essa região aqui, toda a Ucrânia, toda essa parte aqui da Rússia, pararam aqui em Volgogrado, que era Stalingrado na época, e aqui nessa região a cidade foi totalmente destruída na ocasião, né? Os russos fizeram um grande contra-ataque por aqui, chamado Operação Uranus, e aí isolaram o 6º Exército. Foi 6º Exército ou foi 4 Exércitos? 4 Exércitos, não sei. Eles isolaram exércitos nazistas aqui na região de Stalingrado e dizimaram o exército nazista inteiro. E aí começou a contraofensiva soviética na época da Segunda Guerra, né? E eles começaram a avançar aqui na região. Em determinado momento, justamente quando estavam aqui em Kursk, os alemães fizeram um grande contra-ataque para tentar parar esse avanço russo que estava indo em direção à Alemanha, acabou chegando em direção à Alemanha, né? Os alemães perderam a Batalha de Kursk, foi uma batalha muito sangrenta, foi até então a maior batalha de tanques da história, não sei se ainda é, mas na época foi a maior batalha de tanques da história, aqui em Kursk justamente, e os alemães perderam essa batalha. Então eles estão dizendo que é para comparar com isso, para dizer que não, que os alemães estão fazendo o último tentativa e não sei o que lá, e que vão cair também como caíram em Kursk lá. Só que a situação é realmente muito diferente, está mais para o contrário.
os russos estarem no desespero aqui e essa ser a operação Uranus dos ucranianos aqui contra os russos aqui na linha de frente, né? Mas enfim, né, deixa eles compararem com o que eles quiserem, não faz diferença nenhuma, até porque, se você lembrar, na época não eram os russos contra os alemães, eram os soviéticos contra os alemães. 40% da força soviética eram ucranianos, né? Os ucranianos eram desproporcionalmente uma parte significativa das tropas russas contra os alemães. Mas enfim, aqui ó, nenhuma menção, estão proibidas quaisquer menções de tropas ucranianas avançando em direção à cidade de Kurchatov, que é onde fica a usina nuclear de Kursk, né? Ou seja, proibido falar sobre isso, não se fala sobre avanço ucraniano. Por isso que eu digo, a gente tem muito menos informação agora. Os ucranianos não falam por OPSEC, porque não querem dar dica de onde é que eles estão andando, e os russos agora não falam também, porque os russos proibiram de falar, né? Os comandantes proibiram aqui, ó. As notícias devem focar em mortes de civis, usando reportes bastante descritivos, ou seja, dizendo que os ucranianos estão matando civis, estão destruindo civis e não sei o que lá. O máximo, pode mentir à vontade, eles vão adorar isso aqui. E os sucessos dos militares russos na região, lógico, sucessos imaginários, até agora não teve nenhum ali, né? Os jornais devem assegurar às audiências que serão fornecidas acomodações temporárias amplas para todas as pessoas deslocadas e devem enfatizar que o Putin não vai abandonar ninguém em necessidade, né? A gente já viu um monte de civil em Kursk reclamando que o exército fugiu, abandonou todo mundo lá, deixou todo mundo para trás e coisa e tal. Enfim, isso aqui é para explicar que realmente a gente tem menos informações agora sobre os avanços ucranianos ali, o que não quer dizer que eles não estejam acontecendo, né? Então vamos ver aqui a thread do Noel Reports sobre os avanços ucranianos nesse dia. Aqui ele fala sobre a tomada de Sudzha, fala sobre a tomada de Poróis, lá em Belgorod. Os ucranianos tomaram Martinivka, isso aqui a gente já tinha falado também na coisa de ontem, né? O exército ucraniano continua transferindo reservas na região, ou seja, continua entrando mais soldados ucranianos dentro da Rússia. Em adição, eles dizem que se moveram essa noite em direção a Ligov e Kurchatov, né? Ligov e Kurchatov, como vocês sabem, Ligov é essa cidade aqui, Kurchatov é aqui. Kurchatov é onde tem a usina nuclear, então os ucranianos estão avançando nessa direção a partir daqui, né? Tem informação também que os ucranianos entraram em Plehovo. Plehovo é nessa região aqui, Plehovo, essa cidadezinha aqui também, ou seja, está ampliando esse avanço ucraniano aqui, né? Já tomou Martinivka, Plehovo, Sudzha já está na mão dos ucranianos, então essa área está ampliando aqui para a direita. Bom, parece que temos a informação aqui vinda dos ucranianos de que naquele ataque contra o comboio russo ali em Rilsk, que a gente falou ontem, né, que foi totalmente churrascado o comboio russo, teriam morrido 490 russos nesse ataque. Bem que eu falei, 1000 era demais. 490 eu já consigo acreditar. É mais ou menos o tamanho de um batalhão mesmo, então pode ser que seja isso daí, né? Mais um helicóptero Ka-52 foi derrubado ali na região de Kursk pelos ucranianos usando manpads, né? Lembra que a principal forma de defesa russa nesse momento ainda é a defesa aérea, né? São helicópteros e aviões bombardeando os ucranianos ali, né? Mas aparentemente isso está deixando esses alvos fáceis para os ucranianos e têm sido derrubados em grandes números por lá. Aqui mostra a passagem das tropas ucranianas ali na invasão. Isso aqui foi na manhã do dia 6 de agosto, o momento da invasão de Kursk pelos ucranianos, né? E as forças russas aqui em Korenevo dizem que as brigas recomeçaram, né? Korenevo é essa região aqui, ó, é essa cidade aqui. Os ucranianos já estão aqui, tá? Embora não apareça aqui na área controlada, mas já há briga aqui por Korenevo, nessa cidade aqui. É uma coisa curiosa, né? Você vê os mapas aqui, ó, mostrando aqui em vermelho onde é que já seria o controle ucraniano total, a parte em amarelo onde seriam os avanços ucranianos. Mas como eu estou dizendo para vocês, a gente tem muito pouca informação. Por exemplo, esse caso aqui mostra, olha só, hoje mais cedo canais russos mostraram um vídeo de um míssil Iskander supostamente destruindo uma posição ucraniana em Kursk. Só que essa posição ucraniana era aqui, ó. Era um posto de comando ucraniano nesta posição. Peraí, se tem um posto de comando ucraniano nessa posição, é porque os ucranianos estão mais na frente disso daqui, né? Não faz sentido ter um posto de comando ucraniano aqui,
Tudo bem, estão dizendo que foi destruído pelos russos. Não há garantia de que foi destruído pelos russos. Tá? Eles mostram lá o Iskander caindo e coisa e tal. Aqui é a imagem que eles colocam. Aqui a imagem não dá para ver nada, basicamente. Mas aqui, ó, eles dizem que é onde está o posto de comando ucraniano, não sei o que lá, e fazem um ataque com o Iskander. E aqui, ó, teriam destruído, dizem que destruíram o posto de comando. Não dá para saber se destruíram mesmo. Mas é o que eu falo para vocês, né? Aqui, ó, é nessa posição aqui. Então repara como é que realmente os ucranianos estão muito mais na frente do que essa área que a gente tem mapeada aqui. É que como a gente não tem mais as informações, fica difícil de saber, né? Bom, os russos evidentemente estão desesperados, né? Tá aqui uma entrevista do Argonzo com um comandante russo ali na região, e ele bota a culpa nos comandantes russos, bota a culpa nos nazistas, né, essa fantasia deles, diz que são todos soldados franceses e poloneses e não sei o que lá. É muito engraçado isso, você sabe que os russos estão perdendo a guerra quando eles começam a dizer que não são ucranianos avançando, que são soldados franceses, poloneses, russos, é OTAN, ingleses e não sei o que lá. É muito preconceito desse povinho de merda, né? Não, vocês estão perdendo para os ucranianos mesmo, tá? Toda a glória do Exército Vermelho era muito em parte devido à Ucrânia, não devido à Rússia. A Rússia sempre foi uma merda. Aqui um outro alerta feito por um outro soldado russo aqui, dizendo que não tem nenhum checkpoint funcionando na região, né? Ele fala aqui, ó, durante a visita que eu fiz hoje para a região de Kursk, para ver o que estava acontecendo com meus próprios olhos e não confiar na opinião de outras pessoas, eu saí lá de Donbás, e não longe de Sudzha, a cidade de Kurchatov, 4 horas. Nesse momento, nenhum drone foi visto no céu. Nenhum disparo de arma foi ouvido, apenas explosões à distância, né? E em toda a estrada até Kursk não tinha um único posto de inspeção ou controle de veículos. O que ele está apavorado? Ele está dizendo que os ucranianos podem ter entrado, podem ter se infiltrado muito mais fundo do que o pessoal imagina, podem ter vários grupos ucranianos de forças especiais agora na retaguarda russa, fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque os russos não estão fazendo postos de inspeção nas estradas. Diz ele que passou ali com carros, o tráfego é categoricamente ignorado, ou seja, você passa pela estrada, ninguém te para, ninguém pede documento, ninguém pede nada. O que abre uma defesa enorme, né? Ou seja, é o grande problema desse avanço ucraniano aqui, é que agora, a gente não sabe onde é que estão os ucranianos aqui, mas eles podem estar em qualquer lugar, literalmente, podem estar aqui em Belgorod, podem estar em Briansk, podem estar em Kursk, podem estar em Voronezh, podem estar em qualquer lugar por aqui, porque, né, entraram dentro da Rússia, não tem controle nenhum, eles podem vestir uniformes russos, eles falam russo, ou seja, podem andar até onde eles quiserem aqui, né? Sabotadores, espiões, cheios de explosivos e armas estão andando dentro do nosso território, dentro do nosso país, né? E não vai ter ninguém para falar sobre isso, ou seja, o cara está apavorado com essa possibilidade aqui, né? Aqui, ó, mais uma do pessoal dizendo, para você saber que os russos estão perdendo aqui, né? A operação em Kursk é liderada pelo comando da OTAN, diz o comandante do Armat da Chechênia. O Armat é aquele batalhão que saiu correndo, abandonou os recrutas na linha de frente ali, abandonou a população civil e saiu correndo, fugindo, dando tiro em trilho e em árvore, né, fugiram de lá. E está dizendo agora que não que eram comandados pela OTAN. A OTAN nem sabia do que estava acontecendo, foram pegos de surpresa. A Ucrânia já sabe que falar com a OTAN, os russos ficam sabendo. Tá? A OTAN é uma peneira, cheia de vazamento ali. Por que deu errado a ofensiva do verão de 2023? Justamente porque os ucranianos planejaram a ofensiva em conjunto com a OTAN, e na OTAN, meu amigo, o que mais tem ali é espião russo dentro da OTAN. Então é inútil, qualquer coisa que for falado para a OTAN, os russos ficam sabendo. Dessa vez não, dessa vez pegaram os russos de surpresa, exatamente porque não tem um único soldado da OTAN sequer sabendo do que está acontecendo, né? Pelo menos um dos objetivos dessa ação certamente já deu efeito, né? A Rússia já está transferindo reservas operacionais a partir de Kherson, Zaporizhia, Kupiansk, Kharkiv, Belgorod, Prokhovsk, Luhansk, em direção à região de Kursk, né? Estão mandando soldado de um monte de lugar para cá, o que para a Ucrânia é ótimo, né? Enfraquece os russos aqui nessa região toda da linha de frente e abre a possibilidade de contraofensivas ucranianas em lugares que são muito mais interessantes para os ucranianos, justamente aqui na área temporariamente ocupada da Ucrânia, né? Olha, segundo os reportes aqui, ó, esse aqui seriam as tropas russas que foram desviadas, aqui, segundo o David D, né? A lista é essa aqui que o Defimon está colocando aqui, ó. Foram 2 batalhões de paraquedistas de Kherson,
a 38ª Brigada Motorizada de Zaporizhia. Bom, ele lista tudo aqui. O David D fez um quadrinho aqui que fica mais bonitinho. Então aqui um monte de unidades que saíram indo para Kursk, né? Aqui de Kharkiv, um monte de gente de Kharkiv foi para lá. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Tá vendo? Um monte de unidade de Kharkiv. Isso é excelente porque, né, enfraquece os russos ali. Também aqui da parte central de Kupiansk e aqui também de Kharkiv, da região de sul. Então, um monte de coisa aqui de outras unidades. Enfim, um monte de coisa que foi enviado lá para a região, né? Isso é lógico. Estão aparecendo já os movimentos de várias colunas russas indo em direção a Kursk. A ideia disso daqui é tranquilizar os russos, né? Que olha só, estamos caminhando, estamos indo lá para proteger Kursk, mas como a gente falou, isso no final das contas ajuda os ucranianos, né? Os ucranianos ficam sabendo disso daí. Primeiro enfraquecem as tropas russas ali no fronte na Ucrânia, e também permite que eles façam ataques, né? Esse movimento de tropa é sempre um momento delicado. Os ucranianos podem saber onde estão as tropas e fazer o ataque. Esse daqui, para vocês saberem, é o ataque que aconteceu lá em Hilsk, que a gente falou sobre ele no vídeo de ontem, em que os russos foram churrascados. Está aqui, ó, olha só, um monte de caminhãozinho aqui, ó, vários caminhõezinhos aqui, e em determinado momento chega aqui as explosões, né? Várias explosões aqui, churrascando todo o grupamento ali, todo o batalhão que estava ali em Hilsk, que a gente já mostrou os resultados disso ontem, né? Tem algumas fotos bacanas aqui ainda emergindo lá de Hilsk, dos transportadores aqui, dos caminhões de transporte totalmente destruídos ali em Hilsk, né? Mas não é o único, tá? A gente tem informações de que outros aqui, ó, Ucrânia atingiu um outro comboio militar russo na região de Kursk, destruindo 19 veículos e matando mais dúzias de soldados russos. Ou seja, esses comboios todos estão em risco, né? E os ucranianos vão destruir todos que for possível. Aqui foi uma outra ação russa. Os russos tentaram organizar uma emboscada de tanques nas forças ucranianas, mas falharam, e aqui está a destruição dos tanques russos aqui em algum lugar ali de Kursk, não fala exatamente onde é que é, mas os tanques russos destruídos ali na região, né? Os ucranianos conseguiram evitar esse ataque russo aqui. E fizeram mais um monte de prisioneiros de guerra. Novidades aqui, a notícia é que a 488ª Brigada Motorizada, né? Regimento Motorizado Russo, pelo menos um batalhão inteiro se rendeu totalmente ali em Kursk. Ou seja, continuam os russos entrando em roubada. Os russos não têm informações sobre onde estão os ucranianos, acabam chegando lá às pressas, sem coordenação, sem planejamento, e acabam se ferrando bonito ali em Kursk, né? Esse daqui é um oficial do FSB que foi capturado ali na região de Kursk e que fala como as posições deles foram atingidas, o comandante dele foi eliminado e eles foram cercados e não tinham alternativa senão entregar suas armas e se render ali na região de Kursk, né? Mais um russo aqui que diz que detesta o Ocidente, coisa e tal, mas está usando uma camisinha da The North Face, né? É uma marca muito conhecida lá nos Estados Unidos, né? Enfim, o Intel Esquizo traz aqui a informação sobre a grande armadilha que os ucranianos prepararam na região, né? Os ucranianos já estão nessa área topográfica mais alta aqui, né, que ele está chamando aqui de desastre topográfico, né? Então Súdia está aqui numa região baixa, Koronevo está aqui, são áreas que os ucranianos estão batalhando, mas os ucranianos estão nos altos, estão no alto aqui nessa região, estão no alto aqui próximo de Hilsk e estão nesse alto grande aqui próximo a Ligov, né? E, ou seja, os russos, para retomarem as cidades, vão precisar passar pela região baixa e vai ser uma festa que os ucranianos vão fazer aqui em termos de facilidade estratégica para destruir russos que passam por aqui, né? Vamos aguardar, essa operação está só no início, vamos ver até onde que vai isso daí, mas é uma grande armadilha. E dá para ver que realmente os russos estão caindo na armadilha. Isso daqui são as perdas que o Andriy Perpito conseguiu identificar para o dia 8 de agosto, ele está atrasado. Ele diz que está chegando tanta perda russa que ele não está conseguindo processar tudo. Então está aqui as perdas russas do dia 8. É lógico, os ucranianos também tiveram perdas aqui, algumas picapes, algumas Starlinks e coisa e tal. Mas aqui, olha só a quantidade de coisa dos russos aqui, né? Equipamento de comunicação, D-30, que são morteiros, né? Mais tanques aqui, ó, T-72, T-80, BMP-2, que são transportadores de pessoal, Ural, que é aqueles veículos, Ural e Kamais, que são aqueles veículos de transporte de tropas, um monte aqui destruídos. Enfim, a previsão é que quanto mais os russos joguem tropas para tentar resolver o problema de Kursk sem planejamento, sem estratégia, sem nada, maiores serão as perdas deles ali, né?
E isso daqui, lá na usina nuclear de Kursk, né? Aqui está a usina aqui atrás, ó, dá para ver aqui nessa imagem aqui a usina aqui atrás. Essa usina de Kursk é uma usina antiga da era soviética, ela é igualzinha a Chernobyl, tá? É igualzinha, é o mesmo modelo de reator que deu aquele problema lá em Chernobyl, é a mesma coisa. Só que essa aqui está funcionando até hoje, né? E os ucranianos sabem operar ela. Tem os operadores que operavam Chernobyl, coisa e tal, então eles sabem operar essa usina sem problema nenhum. E aqui está o cara gravando uma live aqui para alguma coisa, que esse aqui é um russo, tá? E você ouve o alarme de ataque aéreo. Vamos ouvir aqui a live do cara. Слышим сейчас сигнал тревоги, просто пока снимали стендап, прозвучал хлопок, это скорее всего отработало ПВО и сбило очередную ракету, которая летела на АЭС, что в общем-то наблюдалось и накануне вечером. Ele estava gravando a live aqui, depois ele interrompeu e falou, não, a gente ouviu o som de alarme aéreo, teve mais sirene, a sirene tocou durante essa live e ouvimos uma bavovna é uma explosão, e a defesa aérea deve ter derrubado um outro míssil ali na região, ou seja, que coisa estranha, né? Muito estranho isso daqui. E de fato a gente tem a informação de que a usina nuclear de Kursk está fora, offline, está desligada. Ou seja, o que estão dizendo aqui é que foi destruída a subestação elétrica que fazia a conexão de Kurchatov, onde fica a usina nuclear de Kursk, né? Então, pode ser exatamente isso que a gente viu, né? Os ucranianos atingiram a subestação elétrica ali, forçando o desligamento da usina nuclear. O que isso vai forçar? Que os russos façam um shutdown na usina. São os ucranianos preparando para tomar a usina, né? Destruíram a subestação. Com isso você pode ver aqui, ó, na região, aqui, ó, tá tudo com a setinha aqui, com o raiozinho aqui, quer dizer falta de energia elétrica. Toda essa região aqui está sem energia elétrica, né? Justamente onde fica aqui a usina nuclear de Kurchatov, nessa região aqui. Toda a região está sem energia elétrica por causa dessa subestação destruída. E a subestação destruída força o shutdown da usina nuclear, porque vocês sabem, a usina nuclear ela precisa ter energia elétrica. Ela gera energia elétrica, mas ela não pode operar sem ter energia elétrica de backup, porque em caso de desligamento, em caso de algum problema, ela precisa manter funcionando a refrigeração dos núcleos, né? Se você para a refrigeração, a coisa explode. Então ela tem que ter backup de energia elétrica para continuar funcionando. No momento que os ucranianos destruíram a subestação, os russos são forçados a fazer o shutdown da usina por conta de segurança, né? E isso facilita, porque quando os ucranianos forem entrar na usina para tomar ela, ela já vai estar em processo de shutdown, ou então já vai estar em shutdown completo, como está, diga-se de passagem, a usina de Zaporizhia, também lá da Enerhodar, também está em shutdown completo já há vários dias, né? Há vários meses, na verdade. Então, ou seja, isso aqui pode ser parte do plano dos ucranianos. Agora imagina, isso aqui está relativamente longe, né? Se os ucranianos estão aqui e a usina está aqui, por que os ucranianos já estão atingindo aqui? Não deveria esperar mais um pouquinho, né? A questão é que a gente não sabe onde é que estão os ucranianos exatamente. A gente sabe que eles já estão aqui perto de Ligov, né? Pode ser que eles estejam planejando chegar mesmo nos próximos dias aqui na usina, né? Outra informação que dizem é que lá em Kurchatov, onde está a usina nuclear, a luz e a comunicação desapareceram completamente. Qual que é a novidade aqui em relação ao que a gente já falou? Também a comunicação. Ou seja, os ucranianos visaram não apenas a subestação, mas também alguma coisa de comunicação ali na região. Os russos estão sem luz e sem comunicação em Kurchatov. Pode ser que a operação para a tomada da usina seja muito mais rápida, nos próximos dias já aconteça isso, né? Bom, os civis estão dizendo aqui, ó, falando que esse aqui é o movimento de resistência em Súdia, né? E estão falando aqui que os ucranianos são bem-vindos e que os russos não são bem-vindos, que nós não vamos ajudar os russos, coisa e tal. E deram até o nome da organização deles aqui, opir.org.ua, né? Ou seja, para dizer a organização deles de partisãos russos em Kursk a favor dos ucranianos, né? Enfim, tem outra coisa aqui engraçada de um russo falando no Telegram deles aqui, ó. Eu espero que essa ocupação seja simples e que os civis não sejam machucados, né? Eles vão ficar quietinhos nos porões das casas, não vão a lugar nenhum, até que o nosso valoroso exército russo venha e destrua completamente a cidade da face da terra, né? Ou seja, os russos sabem o que vai acontecer. Os ucranianos entraram, já tomaram as cidades, não teve nenhum grande dano, mas eles sabem que os russos só conseguem tomar cidades dos ucranianos com destruição completa, com devastação completa da cidade,
como fizeram em Mariupol, como fizeram em Bakhmut, como fizeram em Avdiivka, como fizeram em Ocheretny e tantas outras cidades por aí, né? Enfim, muito triste, os próprios russos dizendo que sabem que quem vai causar a destruição no final das contas são os russos, né? Bom, falando aqui sobre os mapas do Poulet Volant, aqui sobre a situação, vamos dar uma olhada no que tem aqui de informação. Aqui é justamente o avanço ucraniano lá em Kursk, né? Então ele bota aqui o avanço que teria acontecido nessa região. E tem a área aqui em vermelho, seria a área controlada pelos russos a partir daqui. Mas como eu digo para vocês, isso daqui ainda está muito atrasado em relação à realidade, né? Os ucranianos estão muito mais além do que isso daqui, né? Bom, temos aqui a informação incriminar, nenhuma mudança significativa por aqui, um monte de movimentação de tropas, mas nenhuma mudança significativa. Aqui na região de New York, os russos avançaram um tanto para o lado de cá, para oeste aqui de New York. Essa região aqui é uma região problemática, mas você já pode ver que as tropas ucranianas aqui já estão cedendo, né? Como a gente falou, não tem alternativa, eles vão abandonar New York aqui, para tentar fazer uma linha defensiva em algum lugar aqui de Torezk, evitar o avanço russo por aqui, né? Mas nada que seja preocupante. Aqui os russos avançaram mais um pouquinho aqui em Progress, então continua aqui a mesma situação de pequenos avanços sem grande importância estratégica para os russos, né? E finalmente aqui em Krasnohoivka também nenhuma mudança significativa por aqui. Alguma mudança aqui? Não, nada, né? Agora, o que a gente espera é que a gente vai ver, ao partir dos próximos dias, uma diminuição muito forte nesses avanços russos, devido justamente à retirada de tropas dali, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre os avanços ucranianos em Kursk e fala também sobre o comboio em Rilsk, que a gente falou ontem. Então não tem muita novidade aqui pra gente. Como uma coisa está acontecendo muito rápida e o Instituto para o Estudo da Guerra faz relatórios muito detalhados, é sempre com um dia de atraso, acaba não sendo novidade pra gente, né? Sempre vale a pena olhar, porque às vezes tem alguma novidade interessante, tem alguma informação que escapou da gente e eles trazem aqui, né? Bom, a gente tem a informação de que dezenas de militares russos estão sendo treinados no Irã para usar o FAT-360, que é um míssil balístico iraniano para a Rússia usar aí na guerra deles, né? Isso é uma coisa preocupante, evidentemente, mas a verdade é que o Irã também está enrolado com a guerra dele com Israel lá, né? Ou seja, são dois afogados aí, um abraçando o outro, um tentando ajudar o outro, mas não sei se vai ajudar muita coisa no final das contas, tá mais para os dois caírem junto aqui, ó. Tá aqui, segundo estão dizendo, o Irã vai fornecer para a Federação Russa centenas de FAT-360. O grande risco dessa história aqui é se está havendo um acordo com armas nucleares, né, do tipo, o Irã fornece esses foguetes convencionais para a Rússia, em troca da Rússia fornecer armas nucleares para o Irã. Eu não acredito que isso aconteça, tá? Isso seria o fim do Irã também. O Irã não tem essa coragem toda, mas eles querem implicar alguma coisa desse tipo, né? Bom, aqui tem uma conversa muito curiosa que aconteceu aqui. A gente não sabe se é verdadeiro, tá, gente? Isso aqui é mensagem de Telegram, pode ter sido forjado, pode ser uma brincadeira e coisa e tal. Mas eu vou traduzir para vocês aqui. Um cara fala assim: oi fulano, tudo bem? Como é que estão as coisas aí na África? Eu ouvi dizer que vocês estão voltando para casa, né? Que a orquestra está voltando para casa, né? A orquestra é o Grupo Wagner, né? Aí o cara respondeu aqui: sim, é verdade, né? Estamos voando hoje à noite para Kursk, vamos voltar para Kursk. Aí o russo fica todo feliz aqui: aí os ucranianos estão ferrados, agora pronto, agora a coisa vai pegar, vamos destruir os ucranianos e coisa e tal. Aí o cara responde aqui: peraí, quem disse que a gente vai destruir os ucranianos? Quem disse que a gente vai ficar do lado dos russos, né? Você não sabe como é que tá o humor do pessoal do Grupo Wagner por aqui. E lembra, Kursk é só 500 quilômetros de Moscou. Porque vocês lembram, né? O Grupo Wagner tentou dar um golpe no Putin lá em 2023. Fizeram uma coluna, foram até quase Moscou. Então, enfim, mas é mais provável que seja brincadeira isso daqui, né? Bom, uma coisa que está preocupando muito os russos, o Ministério da Defesa russo mandou uma mensagem para todos os russos desligarem suas câmeras de vigilância. Os ucranianos conseguiram hackear um sistema de vigilância russo e mostra aqui como eles têm acesso a todas as câmeras de vigilância na região de Kursk. Então eles sabem de todas as movimentações russas ali na região, vendo as câmeras de vigilância de cidadãos em Kursk. Isso foi uma das coisas que ajudou muito os ucranianos a avançarem na região, e os russos estão apavorados agora porque os ucranianos continuam com esse acesso, né? Pedindo para o pessoal desligar as câmeras de vigilância que tiverem por aí, né? E por falar de guerra eletrônica, né, por falar de cibersegurança, dizem aqui que um outro aviso
do Ministério da Defesa russo. Os ucranianos, o Serviço Especial ucraniano criou um website falso do Ministério da Defesa russa, dizendo que era para você fornecer informações para melhorar seus pagamentos, para conseguir empréstimos mais favorecidos para soldados russos e não sei o que lá, ou seja, fizeram um scam. Fizeram um site dizendo, olha só, nós oferecemos empréstimos baratos para soldados russos, nós somos uma empresa patriota que fornecemos empréstimos para soldados russos. Os soldados russos otários, né? Ih, beleza, se dei bem, né? Vou fornecer meus dados aqui para ganhar um empréstimo. Aí preenche as informações todas lá, sabe lá que tipo de informação que tem ali. Imagino que deve ter aqui, ó, telefones, senhas, fotos, vídeos e coisa e tal. Inclusive, eles pegam a informação de onde está o soldado no momento, né? Segundo eles dizem, para saber se ele está na guerra mesmo e coisa e tal. Só que tudo isso vai para a Ucrânia, é um site dos ucranianos, né? Olha só, muito curioso isso daqui, né? O Budanov rindo pra caramba dessa história. E, bom, uma coisa que é importante ressaltar também nessa história, como eu falei para vocês, ninguém na OTAN ficou sabendo desse avanço. E isso mostra, sepulta de vez o argumento da OTAN sobre, não, que temos que ir devagar para evitar escalonamento e coisa e tal. No final das contas, a Ucrânia botou o pé na porta e o pessoal da OTAN percebeu que não tem jeito, agora vamos ter que ir com isso mesmo, é isso daí. Todo aquele negócio dos Estados Unidos, da OTAN, de ficar, não, vamos com calma, não pode fornecer tal arma para os ucranianos, tem que ir devagar e coisa e tal. Os ucranianos botaram o pé na porta e estão avançando lá, e estão usando HIMARS dentro do território russo, estão usando a coisa toda. E, olha só, o secretário Antony Blinken, americano, falou aqui, isso foi ontem, aqui, dia 9 de agosto. Estamos mandando para a Ucrânia um novo pacote significativo de munições e armas urgentemente necessárias, né? O nosso apoio à Ucrânia protege suas tropas e suas pessoas e reforça suas capacidades em todas as linhas de frente. Ou seja, os Estados Unidos está implicitamente dando o ok para a Ucrânia. É isso daí, mete bronca, siga em frente em Kursk, né? E é isso daí. Excelentes notícias hoje, vamos ver até onde vai. O vídeo da Ucrânia agora está atrasando os vídeos todos meus do dia, porque eu estou interessado pra caramba no assunto, eu quero falar sobre o assunto, né? E para esse vídeo, que vai ficar com mais ou menos uns 45, 50 minutos de duração, eu gravei 1h30 para poder cortar depois as partes que eu erro e coisa e tal, né? Ou seja, dá um trabalho danado fazer esse vídeo aqui. Não deixe de se inscrever no canal, de se tornar membro do canal, vai ter muita notícia aqui sobre esse avanço ucraniano ainda. Eu estou indo para São Paulo semana que vem para participar de vários podcasts lá em São Paulo. Na volta de São Paulo a gente vai iniciar mais uma vaquinha para ajudar os ucranianos também nessa nova ofensiva neles lá, tá? Conto com vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Let me pull aside the veil of secrecy. Surreptitiously. Caralho. Vaza. In the blink of an eye. Where falls my shadow? É que para os norte-coreanos, a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim Guerra da Libertação da Pátria. Para o povo coreano, o nome era Guerra Maldita Matadora dos Infernos, que vai destruir tudo e todos e matar milhões. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Indo direto ao assunto para não deixar dúvidas aqui. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não sou um cara de ficar fazendo vídeo-resposta. Eu acho esse negócio chato pra caramba. Só que fazer esse vídeo-resposta aqui se tornou meio que uma obrigação pra mim, por isso eu tô aqui. Então é o seguinte, sendo muito claro aqui, esse último vídeo do canal Nostalgia sobre a Guerra da Coreia foi a maior propaganda norte-coreana da história do YouTube brasileiro e com certeza é uma das mais bem produzidas que o mundo já viu. Se Kim Jong-un vir
visse esse vídeo do Nostalgia, ele ia ficar com as bochechas rosadas de tanto orgulho. Esse vídeo me deixou extremamente incomodado e eu tenho certeza que boa parte da internet também. É um vídeo com uma produção explicitamente apologética e romântica sobre uma guerra fratricida que matou quase 4 milhões de pessoas e destruiu completamente 2 países inteiros. Por isso que eu precisava fazer a minha parte para mostrar por que esse vídeo é tão ruim e em muitas partes até vergonhoso de assistir. A Guerra da Coreia não é um evento distante nos séculos, é um evento que aconteceu apenas 74 anos atrás. Existem pessoas vivas que presenciaram pessoalmente aquele horror desumano para a gente simplesmente ver um vídeo onde um lado é tratado com empolgação e simpatia e o outro lado com desprezo e repulsa. E esse meu vídeo é justamente para expor abertamente esse tom propagandístico e infeliz usado no vídeo do Nostalgia. Novamente, a minha resposta aqui não é contra o Felipe, é contra o que ele expôs no vídeo dele. Por isso eu sou completamente contra qualquer ataque pessoal contra ele por causa desse vídeo. Dito isso, você já experimentou Insider? Isso aqui é coisa boa demais, senhoras e senhores. É leve, veste bem, contorna a silhueta para te dar um porte legal. Essa tech t-shirt aqui, por exemplo, é minha preferida. É coisa tão boa que já estão querendo até imitar a Insider por aí. Mas não cai em cópia barata não, porque qualidade de verdade só a Insider tem. Para você aproveitar, toma aqui 12% de desconto na compra de qualquer item no site. É só clicar no link na descrição e aproveitar todo o conforto e beleza que só a Insider tem a oferecer a você. Então vamos lá que esse vídeo vai ficar bem grande. É o seguinte, até o minuto 12:53 do vídeo, a gente vê só um contexto histórico geral antes da guerra. Só que a partir do minuto 12:53 que a coisa começa a ficar feia, tipo feia mesmo. Senhoras e senhores, pelos próximos 45 minutos do vídeo, a gente vai testemunhar a maior propaganda norte-coreana que o Brasil jamais viu. E uma análise mais profunda desse vídeo mostra que, infelizmente, ele não tem qualquer compromisso objetivo com a história. E é isso que eu vou provar para vocês a partir desse momento. Em 7 de agosto de 1945, a União Soviética, que havia acabado de derrotar os nazistas, declara guerra ao Japão. Assim, ela começa a mover seu exército vermelho em direção à Coreia para expulsar de vez os japoneses de lá. Os Estados Unidos não podem deixar os soviéticos colocarem os pés no arquipélago japonês. Calma aí rapidinho. A voz do meu amigo querido Guilherme Briggs parece um trovão. Que voz, senhoras e senhores, que voz. Isso seria um verdadeiro desastre para os estadunidenses. Como os Estados Unidos precisam impedir que os socialistas ocupem a península inteira, eles desembarcam na Coreia com a desculpa de ajudar a encerrar o domínio japonês. Mas para que os exércitos soviéticos e estadunidenses não se encontrem, é preciso uma fronteira. Só aqui a gente já percebe onde que o vídeo vai parar. Lembra que ele falou mal pra caramba dos japoneses, né? Tá certinho mesmo. Se alguém acha que os imperialistas japoneses na Segunda Guerra Mundial não foram os filhotinhos do Satanás, tem probleminha sério na cabeça. Mas aí ele diz que os soviéticos resolvem partir pra Coreia para expulsar os malvados japoneses de lá, lutando ao lado dos coreanos e dos chineses. Já os imperialistas americanos dos infernos chegam na Coreia usando só a desculpinha que é pra derrotar os japoneses. Isso já é bem estranho se a gente lembrar que quem mais matou os japoneses na Segunda Guerra Mundial foram justamente os americanos, né? Mas justo na Coreia, os americanos só estavam fingindo que queriam matar japoneses para marcarem em cima dos soviéticos. Mas não tema, os soviéticos chegaram na Coreia para derrotar os japoneses, certo? Errado. Mas se você acha que os soviéticos tinham outros planos com a Coreia, parabéns, você acaba de ganhar o prêmio Nobel do óbvio. Para os soviéticos, conquistar a Coreia seria proteger as fronteiras com a União Soviética e aumentar mais ainda sua zona de domínio no sul. Para confirmar isso, vamos de estudo especializado aqui, ó. As Causas da Guerra da Coreia, que foi escrito pelo sul-coreano Oh Chang-il, publicado pela Revista Internacional de Estudos Coreanos e hospedado no repositório da Universidade de Colômbia. Aqui na página 21 do subtítulo Divisão da Península Coreana através do paralelo 38, o professor mostra que durante a fase final da Guerra do Pacífico, Stalin estava mais preocupado com a sua segurança e como um comunista intransigente, obcecado pelo medo de ser cercado pelas nações capitalistas. Ele estava determinado a estabelecer estados tampões receptivos à União Soviética ao redor da fronteira soviética. E adivinha só quem que fazia fronteira com a União Soviética? Coreia. Então, tanto americanos quanto soviéticos usaram justamente a justificativa de lutar contra o Japão na Coreia para aumentar a sua zona de influência ali. A definição dessa fronteira foi feita pelos Estados Unidos.
Como não existe uma fronteira histórica ou cultural que pudesse ser usada, os militares estadunidenses escolheram o paralelo 38. Isso porque ele racha a Coreia no meio e, de quebra, mantém Seul, que é a capital coreana, no sul, ou seja, sob controle dos Estados Unidos. Sim, riscando uma simples linha no mapa, um general e um coronel estadunidenses que nunca tinham sequer pisado na Coreia dividem no meio um povo que passou séculos como uma única nação. Então, aqui tem só 50% da explicação, porque ele esqueceu de dizer que depois que essa linha foi feita dividindo as Coreias para evitar a guerra na região, sabe quem queria lutar para manter a Coreia dividida até o fim? Deixa eu só te dar uma dica. Calma que eu já te conto mais detalhes, não sai daí. No sul, os Estados Unidos criam um governo militar liderado pelo general MacArthur, que comandou as forças aliadas na Segunda Guerra no Pacífico. Falando de uma forma literal, desce a bandeira do Japão e sobe a dos Estados Unidos, trocando uma ocupação pela outra. Opa, na Coreia do Sul só trocou a bandeira japonesa pela americana, né? Beleza. Mas no norte, eu tenho certeza que ele também vai dizer que a bandeira japonesa foi trocada pela soviética, né? No norte, a União Soviética cria uma administração que reúne militares soviéticos e revolucionários coreanos. Acho que não. Não foi uma administração conjunta, não. Foi uma administração puramente militar e os norte-coreanos eram funcionários soviéticos usados para sovietizar a região. As decisões soviéticas, claro, têm muito peso nessa administração. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, amiguinho. As decisões da União Soviética na Coreia do Norte não tinham um peso maior, não. Tinham todo o peso. Mas quem começa a se destacar é o Kim Il-sung, sim, aquele cara que tinha criado o exército revolucionário quando era adolescente, volta para a Coreia em 1945, onde se torna cada vez mais popular. Na verdade, sua luta de décadas contra o imperialismo japonês tinha transformado o nome dele numa espécie de lenda entre os coreanos. Isso, junto com o bom relacionamento que tem com Moscou, garante espaço para ele na administração do território do norte. Kim se tornou uma lenda para os coreanos, né? Pois é, desculpa te desapontar, amigo, porque você falou com tanta empolgação, mas Kimzinho não era lenda nenhuma na Coreia, não. Essa história de Kim, lenda, faz parte da propaganda norte-coreana que você acaba de repetir no seu vídeo. Vamos de mais estudo especializado aqui, ó, dessa vez publicado pela Universidade de Colômbia, chamado Kim Il-sung, o líder norte-coreano, escrito pelo historiador norte-coreano Dae-suk Soo. E aqui na página 61, o professor mostra umas verdades que vai deixar qualquer fã norte-coreano triste. Então, se você é fanboy do Kim, é melhor pular essa parte. Vai por mim. Durante o primeiro mês depois da sua chegada, Kim fez várias visitas a líderes norte-coreanos como Cho Man-sik, mas não parece ter impressionado ninguém. Entre tantos comitês, partidos políticos ou governos que surgiu tanto na Coreia do Norte como na Coreia do Sul após a libertação, nenhum listou Kim entre seus líderes. Os comunistas certamente não incluíram, pois ele não havia participado de nenhum evento coreano de atividades comunistas. Foi necessário um esforço hercúleo por parte das autoridades de ocupação soviética para apresentá-lo ao povo como um patriota coreano. Mesmo assim, poucos acreditavam que ele realmente era o que afirmava ser. Em parte porque ele era muito jovem, apenas 33 anos de idade, e em parte porque ele reivindicou tantas atividades revolucionárias comunistas que o povo não conhecia nada sobre. Muitos o consideravam um falso, pensando que o verdadeiro Kim Il-sung era um homem muito mais velho. Quando a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos tornaram-se mais pronunciada, a maioria dos coreanos no Sul aceitou a ideia de que ele era de fato uma farsa apresentada pela União Soviética para transformar a metade norte do seu país num estado comunista. Kim pode ter tido o apoio da União Soviética e dos seus seguidores leais dos seus partidos na Manchúria, mas seu futuro político na Coreia era uma luta difícil. Mas não acabou ainda não. Agora, na página 97, o professor mostra como que tinha um monte de líderes mais famosos e lendários do que o Kim Il-sung e que ele era apenas um moleque revolucionário para os coreanos. Olha como o professor é direto aqui. Se houvesse um único governo na Coreia, Kim não teria gozado da posição de liderança que ocupava, mesmo com a ajuda soviética. Comparado com os líderes nacionalistas mais proeminentes do Sul, Syngman Rhee
Kim Koo e Kim Kyu-sik, Kim Il-sung era um revolucionário júnior. Havia muitos na Coreia do Sul que poderiam facilmente igualar ou superar o recorde de Kim de atividade revolucionária. E quem confirma exatamente esse ponto é outro historiador, agora o historiador russo Andrei Lankov, especialista em estudos coreanos. Aqui na obra dele de Stalin a Kim Il-sung, a formação da Coreia do Norte, publicado pela Universidade de Rutgers, ele explica na página 10 do prefácio ainda que Kim Il-sung é normalmente representado pela propaganda de Pyongyang como um criador onipotente e onipresente da Coreia do Norte. Mas essa pintura está muito longe da verdade. O papel especial de Kim Il-sung começou a acontecer durante a metade de 1950 em diante. Até lá, Kim não era nada mais do que o primeiro entre os iguais na política norte-coreana. E justamente sabendo da sua baixa popularidade antes de chegar na Coreia, Kim teve um plano. Ele deu um upgrade no nome dele para parecer mais lendário ainda. O nome dele de batismo era Kim Song-ju e ele mudou para Kim Il-sung porque esse nome era um nome lendário de um herói patriota da Coreia, que um monte de gente na Coreia inteira respeitava. Então para com esse romantismo, jovem. Ninguém achava que Kim Il-sung era lendário na Coreia porcaria nenhuma, não. As décadas de luta dele ficaram lá na China e não na Coreia. Ele só era um jovem revolucionário que caiu nas graças dos soviéticos porque ele era cachorrinho dos soviéticos. E se não fosse a influência total dos soviéticos, Kim teria sido apenas mais um na Coreia. O problema é que, primeiro, o MacArthur já está coordenando a ocupação estadunidense no Japão. Segundo, os oficiais mandados para a Coreia não têm treinamento nenhum de diplomacia. E terceiro, eles sequer falam coreano. Mas sabe quem era ruim na língua coreana também? Kim Il-sung, a lenda. O artigo publicado pela Universidade de Arcadia, chamado Culto à Personalidade, Coreia do Norte sob Kim Il-sung, diz aqui na página 27 que Kim tinha pouca habilidade no coreano e que alguns de seus primeiros discursos eram escritos por tradutores russos e depois Kim recitava. Imagina que orgulho para os coreanos terem uma lenda que nem falava a língua deles direito. Então vocês estão vendo aí onde que esse vídeo vai levar a gente e de maneira explícita. Mas vamos fazer uma pausa antes da gente continuar aqui e ver por que esse vídeo é ruim e uma propaganda romântica pró-Coreia do Norte. A esmagadora maioria das fontes que ele usou no vídeo são fontes ruins, propagandistas da Coreia do Norte. Mas você não precisa acreditar em mim, não. Vamos colocar juntos a qualidade dessas fontes aqui à prova. Já começamos bem pra caramba. A primeira fonte já mostra de onde vem o romantismo e o tom propagandístico do vídeo. Nada mais, nada menos do que o discurso de 1926 de Kim Il-sung, o ditador pai da Coreia do Norte. Só isso, só. A segunda fonte aqui é um dos únicos 3 estudos que prestam no vídeo dele. Ela é uma tese de doutorado, não um artigo acadêmico revisado pelos pares para publicação em uma revista acadêmica importante. Mas sim, pode ser considerado uma fonte útil. Isso aqui é só um filminho, agora o negócio começa a ficar mais firme. Essa fonte aqui é só uma tradução de um seminário organizado por esse blog comunista aqui chamado Centro de Estudos da Política Songun, e não um artigo acadêmico. O cara até se veste igual o Kim Jong-un. E o seminarista convidado aqui é o Dermot Hudson, um britânico que estudou na Coreia do Norte e é ativista comunista ligado ao governo norte-coreano. Hudson publicou um monte de livros, todos independentes, sem nenhuma validação nem por universidades e nem por editoras acadêmicas. Ele paga e publica os livros dele na incrível e renomada editora Lulu. Então, se Hudson é referência, é só para comunista pró-Coreia do Norte, porque no mundo acadêmico, esse Hudson não é nada. Então, usar como fonte uma reunião de comunistas já mostra a qualidade do vídeo. Seguindo, esses 3 links aqui são matérias de 3 jornais. Olha o título desse aqui: Os imperialistas americanos começaram a Guerra da Coreia. Você acha que um estudo acadêmico sério teria um título assim? Porque isso aqui não é um estudo acadêmico sério. A principal prova disso é que ele foi publicado pela Foreign Languages Publishing House em Pyongyang, na Coreia do Norte. E adivinha só, essa editora aqui é controlada pelo Departamento de Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores norte-coreano. Eu tenho que dizer ainda que na comunidade acadêmica isso aqui é um lixinho. Esse link aqui não está nem mais funcionando e nem o site dele. Esse link aqui é de um estudo demográfico publicado em 1975, então ele trata de movimentos populacionais. É um estudo interessante que será usado contra o próprio vídeo, inclusive.
E agora chegamos no último estudo realmente decente no meio dessa porqueira toda. Ele mostra como que as interpretações acerca da Guerra da Coreia foram mudando ao longo do tempo. E daqui para baixo é só link para aquele blog comunista pró-Coreia do Norte. Eles estão pagando, Felipe, para fazer publicidade para eles? Quase metade das referências aqui são desse blog. Inclusive nos créditos, o Nostalgia coloca esse centro de estudos da política Songun como consultores e revisores do vídeo. E essa fonte aqui é de novo aquela publicada pelo Departamento de Propaganda da Coreia do Norte, e eles repetiram aqui. Pronto, você vai ver que o vídeo do Nostalgia não será nada mais, nada menos do que um reflexo das fontes que ele usa. Assim, era muito melhor que ele não tivesse colocado fonte nenhuma na descrição, porque tinha ficado menos feio. Porque isso aqui, senhoras e senhores, é a admissão pública de um vídeo escancaradamente propagandista pró-Coreia do Norte. Esse vídeo aqui extrapola qualquer viés normal para um lado político. Ele é um vídeo propagandista da extrema esquerda comunista. Se a Coreia do Norte fosse fazer um vídeo da Guerra da Coreia, é difícil imaginar que eles não iam fazer um vídeo exatamente assim. No final de 1945, uma conferência em Moscou anuncia que a Coreia será administrada por um consórcio de estadunidenses, soviéticos, chineses e ingleses por até 5 anos, quando então será independente. No sul, os estadunidenses lidam com os protestos na base da paulada, proibindo manifestações e cancelando os direitos civis dos coreanos. Aliás, os estadunidenses usam documentos de inteligência da época da dominação japonesa para perseguir socialistas e sindicalistas no sul. Isso aí, Estados Unidos perseguiam mesmo as manifestações, batiam nos comunistas. Agora, é claro que ele também vai dizer que os soviéticos lá no norte reprimiam e caçavam reacionários direitistas opositores, né? No norte, as coisas são mais tranquilas. Lá, o Partido Comunista é muito forte e apoia a tutela internacional. Dizem que esse apoio rola por ordem de Moscou, mas o fato é que isso enfraquece os protestos no norte. Na verdade, qualquer crítica ou movimento de oposição ao Partido Comunista de Kim Il-sung e à presença soviética no norte é silenciado rapidamente, às vezes com violência, pelas forças de controle dessa parceria político-militar. Mas, mesmo levando isso em conta, a verdade é que a presença soviética no norte é bem mais aceita que a estadunidense na parte sul. No norte, as coisas são mais tranquilas, né? Protestos eram rapidamente silenciados, às vezes com violência. Assim, claro, né? Se tem uma coisa que a gente sabe, analisando a história comunista no século XX, é que realmente comunistas só usavam violência às vezes, principalmente comunistas da época de Stalin, né? Mas assim, até faz sentido ele dizer que as manifestações do norte eram rapidamente silenciadas, porque os comunistas faziam shh, aí todo mundo ficava quietinho, né? E aí ele termina dizendo que a presença soviética era bem mais aceita que a dos Estados Unidos. Que o vídeo dele, afinal de contas, é uma propaganda norte-coreana. E a propaganda norte-coreana diz exatamente isso. Mas vamos colocar essa afirmação à prova com estudos relevantes, revisados pelos pares de estudiosos sérios de grandes universidades e editoras acadêmicas relevantes, e não de PDFs produzidos por ativistas comunistas sem relevância nenhuma em lugar nenhum. Vamos começar por esse estudo aqui, ó, especializado, As Causas da Guerra da Coreia, escrito pelo sul-coreano Oh Chang-il, publicado pela Revista Internacional de Estudos Coreanos. Aqui na página 23, o professor mostra que, no caso do Norte, a insatisfação política era mais controlada por um motivo muito simples. Os soviéticos usavam força. O artigo continua dizendo que as tropas soviéticas lidaram com a situação de maneira mais habilidosa, utilizando os comunistas coreanos liderados por Kim Il-sung, lançando uma campanha massiva para impor os valores comunistas, ideologia e sistema. E aqueles que não concordavam podiam fugir para a zona americana ou ir para a vala. Mas eu te pergunto, se o Partido Comunista era forte na Coreia do Norte, por que diabos era necessário impor o comunismo ali? Por um motivo muito simples. Ele não era forte, bosta nenhuma. Ao contrário do que informaram ao Castanhari, na Coreia do Norte o Partido Comunista não era forte quando os soviéticos chegaram. Ele ficou forte porque os soviéticos chegaram. Esse estudo aqui, publicado pela Russian Review, chamado A Emergência da Facção Soviética na República Popular da Coreia, escrito pelo professor russo A.N. Lankov. Aqui na página 444 ele mostra pra gente a força soviética em formar o comunismo no Norte. Na Coreia do Norte, o movimento comunista estava fraco,
Então as autoridades soviéticas tiveram que criar uma fundação para o regime que eles queriam ver na Coreia do Norte. Portanto, os comunistas que formaram o governo fantoche não eram do Partido Comunista Coreano Nativo, mas foi o Partido Comunista criado pela União Soviética. E foi a esse que a União Soviética entregou a autoridade para governar. Vamos novamente no estudo do professor Dae-suk Soo para a gente confirmar isso aqui na página 63. Mesmo depois do início da ocupação soviética, de fato, os comunistas coreanos nativos, que eram conhecidos pelo povo na Coreia pelas suas atividades revolucionárias passadas, não procuraram ativamente a cooperação com as autoridades soviéticas. E você acha que os soviéticos estavam preocupados com isso? Você realmente acha isso? Para que eles precisavam de apoio do Partido Comunista local se podiam criar um do jeitinho deles? Na página 65, o professor Suk-soo diz que, na ausência de quaisquer grupos e líderes comunistas concorrentes no norte, não foi uma tarefa difícil. O passado obscuro de Kim e falta de popularidade significava muito pouco. Líderes políticos coreanos mais proeminentes, nacionalistas e comunistas estavam todos no sul, tentando negociar com os americanos. Aí foi fácil para os soviéticos montarem seu governo fantoche e fazerem a linda declaração de que agora o povo norte-coreano estava livre para buscar sua própria liberdade, enquanto eram cachorrinhos do governo fantoche de Kim Il-sung. E foi esse governo comunista fantoche criado pelos soviéticos e não o Partido Comunista Local Coreano, que já existia antes, que recebeu espertamente o direito de governar o povo norte-coreano, exatamente como mostra o artigo do professor Chang Il. O que será que é mais natural e autêntico, hein? O governo norte-coreano criado pelos soviéticos ou implantes de silicone e esteroides? Comenta aí o que você acha. Viu como a propaganda fofa narrada pelo Castanhari é destruída com uma análise histórica rápida? Aliás, olha que interessante isso aqui. O discurso de MacArthur, quando ele chegou no sul, foi o oposto da hipocrisia soviética. Tio Mac chegou na área, quem manda aqui sou eu, cambada. Mas a ocupação americana se mostrou mais tolerante. O professor Suk-soo, aqui na página 66, diz que, na realidade, porém, o contraste não foi tão grande como as declarações pareciam sugerir. Apesar da proclamação americana, a maioria dos revolucionários retornaram ao sul e houve um constante fluxo de refugiados do norte para o sul. As autoridades de ocupação americana, é claro, negaram a legitimidade de qualquer grupo. Viu como o modus operandi soviético e americano eram muito parecidos durante a ocupação? Eles queriam as coisinhas do jeitinho deles e eles teriam tudo do jeitinho deles. A interferência comunista era tão grande que já a partir da ocupação, os soviéticos começaram a armar os comunistas com armamentos pesados, como tanques, metralhadoras, em conjunto com esforços políticos